Julgamentos. Já falei sobre o assunto algumas vezes. Percebo, contudo, que os membros ainda cometem esse erro, até inconscientemente, razão por que volto a abordá-lo. Há gente que tem o hábito de comentar a maldade dos outros. E em casos extremos chegam mesmo a dizer que é preciso tomar cuidado com certas pessoas, porque elas estão endemoniadas. Na verdade, acontece bem ao contrário. Está possesso quem faz um comentário como esse, pois nenhum ser humano tem permissão de estabelecer para os outros qual seja o comportamento certo ou errado, o bem ou o mal. Tal procedimento diz respeito exclusivamente a Deus. Então, quem julga os semelhantes está profanando a área divina, e por isso não seria errado encará-lo como um demônio contra o qual convém ficar de guarda. Qual seria a causa da existência de indivíduos que vivem a censurar o próximo? Evidentemente, a falta de fé em Deus leva algumas pessoas a julgarem erradas as demais. Outras ainda acham que certas crenças ou igrejas seguem uma orientação incorreta e por isso precisam ser reformuladas. Quem assim pensa acredita mais na força dos homens do que no poder divino. Não há falha maior, nem atitude mais presunçosa. Portanto, não cabe a uma pessoa de fé esse tipo de preocupação. Se houver realmente erros ou maus elementos entre os seguidores de um credo, basta colocá-los nas mãos de Deus, que o julgamento virá do alto. Tenham, pois, sempre em mente que na messiânica tudo é supervisionado pelo Supremo Deus. Constantemente, através de algum acontecimento particular, os membros que estão agindo errado recebem advertências a fim de poderem despertar para a verdade. Concluindo, podemos de fato afirmar que o comportamento correto é cada um julgar-se continuamente a si mesmo, em vez de ficar censurando os outros. Quem vive assim tem verdadeira fé e cumpre a vontade de Deus. Bom dia a todos. Na aula passada, falamos sobre censuras. E nesse ensinamento de hoje, julgamentos. Meishu Sama coloca bem diferente do que os outros grandes mestres colocaram. Ele colocou de uma forma interessante, que ele fala assim: quem julga o semelhante está profanando a área divina. Então o julgamento pertence a Deus, pertence a uma área estritamente de Deus. Então o fazer, nós julgarmos os outros, está cometendo um pecado, cometendo um grave erro. Mas é uma tentação julgar os outros, nós acabamos sempre julgando as pessoas, E isso nos traz consequências. Porque julgar os outros, você tem parâmetros, e você mede as pessoas pelo que você acredita, E se esse parâmetro é muito rígido e muito severo, esse mesmo parâmetro é que Deus vai utilizá-lo para te julgar. Então vale a pena perdoar os outros para ser perdoado, como Jesus falou, não julgar para não ser julgado. Difícil, realmente difícil. Nesse ensinamento ele fala do julgamento entre as religiões. Isso acontece em toda a história humana. Durante séculos vem o ser humano cometendo esses erros, até guerras entre religiões acontecem. Mas no nosso caso, especificamente, messiânica, temos também exemplos da própria messiânica de ter
atritos entre os mesmos, ou seja, dentre os messiânicos. E aqui ele Meixo Sama coloca que a messiânica, tudo é supervisionado pelo Supremo Deus. Então, para entregarmos, se encontrar problemas, dúvidas, entregarmos tudo a Deus, pois Ele está cuidando, né? É a área dele cuidar dessa parte. Então não convém, não é da nossa alçada, né, se preocupar com esses problemas. E sabendo disso, que é supervisionado por Supremo Deus, nos dá a tranquilidade de podermos procurar o que realmente importa, que é a nossa elevação espiritual. Né? Não gastarmos energia, não gastarmos tempo e energia, né, para o que não traz nenhum benefício. Pelo contrário, como aqui diz, a gente acaba pecando ao julgarmos os outros, cometermos erros graves, né, e prejudicar a nossa espiritualidade. Então não vale a pena. E é interessante que são ensinamentos curtinhos, né, simples, mas que se realmente nós conseguíssemos entender no fundo do coração esses ensinamentos, todo mundo tivesse essa compreensão e entendimento, quase todos os problemas do mundo já teriam sido resolvidos. Né? A solução está aqui, a solução já estava na Bíblia, a solução está sempre nos ensinamentos advindos de Deus. Mas realmente o ser humano não é fácil. Né? Para ele entender de verdade, aceitar a verdade, tem um longo caminho. Tá bom? Muito obrigado.